bíblico de Lucas 24. Lucas 24 e do versículo 13 em diante. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: honestos e dados de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Amém. Só até aqui. Dê aumentar um pouquinho para mim, tudo. Queridos, hoje eu gostaria de falar sobre como livrar alguém do caminho da desilusão. Talvez você possa aplicar isso para a sua própria vida, se porventura você se encontra nesse estado que te leva a se sentir um tanto quanto que desiludido com alguma coisa, sem esperança, sem expectativa, sem motivação, sem alegria. E quem sabe você possa também ser um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Porque nós aqui encontramos duas pessoas desiludidas, duas pessoas que estão a caminho de Emaús. E não é por acaso que esta pequena aldeia, ou essa pequena cidadezinha, se chama Emaús e representa justamente o pôr do sol. Muitas pessoas estão caminhando para Emaús, geograficamente falando, como eles estavam, mas muitas pessoas estão caminhando para o pôr do sol. Quando o sol vai embora, quando o lugar onde a esperança se arrefece, o lugar onde a fé esmorece, o lugar onde a noite se aproxima, onde tudo se torna tenebroso, difícil de ver, difícil de apalpar,
e principalmente numa época em que não tinha energia elétrica, onde não tinha a lâmpada, onde não tinha a luminosidade que nós temos hoje. Eles estavam caminhando para o pôr do sol da desilusão, eles estavam caminhando para o pôr do sol da falta de esperança, e havia necessidade urgente de que alguém entrasse nesse caminho do pôr do sol, rumo ao pôr do sol, para trazê-los de volta a Jerusalém. É tão importante perceber que depois dessa narrativa e deste diálogo e dessa experiência, eles abandonam o caminho de Emaús e voltam para Jerusalém, voltam para o lugar da ressurreição, voltam para o lugar da vida. E hoje eu gostaria que você realmente fosse liberto do caminho do pôr do sol, do caminho da desilusão. Mas o Senhor nos conduz por um processo. Estou interessante que quando eles estavam a caminho, lamentando e chorando, porque eles estavam pensando naquele homem maravilhoso, Jesus, cuja história tinha sido marcada pela crucificação daqueles últimos dias. O Jesus amado tinha morrido, e eles estavam a caminho de Emaús, tristes por conta deste impacto, do impacto da morte de Jesus. E começaram a falar, até que o próprio Jesus ressurreto aparece no meio deles. E algo de muito especial é que seria fácil para Jesus chegar para eles e dizer o seguinte: gente, vocês estão tristes, vocês estão amargurados, vocês estão desiludidos, mas eu estou aqui, eu sou o Cristo ressurreto. Ele poderia dar um fim logo a esta desilusão, mas é interessante que Jesus nos conduz por um processo. Seria muito fácil Jesus chegar aqui e dizer: olha, eu estou vivo, olha, as portas estão abertas e tudo está às mil maravilhas para vocês. Não, porque se ele fizer assim, ele não vai contribuir em nada no fortalecimento da nossa fé. Se Jesus chega e encurta o caminho, como muitos querem encurtar o caminho do bicho da seda, cortando o casulo para que saia logo a borboleta, você está violentando o processo e você está fadando aquela pessoa a paralisia eterna. Porque as pessoas precisam fortalecer os músculos da fé, as pessoas precisam fortalecer as suas convicções na palavra. Jesus não chega dizendo: eu sou o Cristo ressurreto. Ele conduz esses dois homens por um processo, e é o mesmo processo que o Senhor Jesus conduz a minha vida e conduz a sua vida. E a primeira coisa que ele faz ele se aproxima, não diz que é Jesus, mas ele pergunta: o que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes? E então aqueles dois olham para ele como se ele fosse um alienado. És tu o único que não sabe os últimos acontecimentos? E ele, meio como que bobinho, chega para eles e fala: paz, como se não soubesse, como se ele não fosse o protagonista da história, como se ele não fosse o centro da vida, e como se ele não fosse aquele que mais do que ninguém viveu aqueles últimos dias. Mas ele pergunta: quais? Ou seja, cá com os meus botões, eu sei o que é a cruz, mas como você viu a cruz? Fala o teu problema, fala como você viu, fala a partir do teu ponto de vista, fala a partir da tua perspectiva. Queridos, qual é o motivo da minha desilusão? Era diferente, talvez diferente da desilusão daqueles dois, mas aqueles dois estavam desiludidos por conta dos últimos acontecimentos. Eu te pergunto: quais foram os acontecimentos que te fizeram perder a ilusão, ou perder a fé, ou perder a alegria? Conta a tua história. Talvez se a gente chegar para uma pessoa que foi violentada sexualmente, ela vai ter claramente as cores, o cheiro, o lugar. Ela vai saber descrever com detalhes tudo aquilo que se passou naquele momento difícil da sua história. Conta a sua história. Porque, amados, quando nós começamos a chegar diante de Deus para dizer: Deus, eu estou desiludido porque me aconteceu isto e isto e isto, e você entra no campo dos detalhes diante de Deus e você revive aquela história, saiba que isto certamente vai ser um elemento de fundamental importância para que Deus venha e traga cura ao seu coração. Conta a sua história. Jesus permitiu que eles
simplesmente compartilhasse quais são os últimos acontecimentos, como vocês viram. E então eles começaram a dizer: olha, conhecemos um homem, Jesus de Nazaré, ele foi poderoso em obras, mas como ele caiu nas mãos dos sacerdotes, como ele foi conduzido à cruz, ele morreu. Eles contam com detalhes o motivo da sua desilusão. Empresas que quebraram, chega diante de Deus para dizer: olha, a minha bancarrota começou aqui, aqui e aqui, e passei por esse processo, e aconteceu isso, foi uma pessoa assim, foi num tempo assim, foi numa época assim. Conta a sua história. Jesus permite que eles contem a história. Conta para Deus a história do seu casamento. Conta para Deus a história dos seus fracassos. Como você viu, como você percebeu, como você descreve. Conta isso para Deus. Porque depois que a gente começa a se ater aos detalhes, nós vamos para o campo dos sentimentos. Depois de relatarem tudo acerca dos últimos dias, no versículo 21, eles abrem o coração para dizer qual o impacto desses acontecimentos nas emoções, nos sentimentos. No versículo 21 eles começam a dizer: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Em outras palavras, depois de tudo isso que eu acabo de relatar, eu expresso o estado da minha alma. Estou frustrado, estou desanimado, estou triste, porque eu esperava uma coisa e eu recebi outra. Porque esses acontecimentos não são apenas acontecimentos que podem se descrever em detalhes. Esses acontecimentos afetaram a minha alma. Esses acontecimentos me deixaram mais tristes, e por isso estou desiludido. Se você volta a falar com aquela pessoa que foi violentada, ela não somente vai descrever detalhes, mas o mais profundo e o mais importante é ela dizer: naquele momento eu me senti envergonhada, sozinha, desamparada, eu me senti um lixo, eu me senti um trapo, a minha alma foi rasgada naquele acontecimento. E seja qual for o acontecimento que tenha te desiludido, certamente você vai poder compartilhar algo ou algum efeito que isso produziu na tua alma. E Jesus deixa que a alma floresça, que a alma possa ser estudada diante dele para dizer o que você está sentindo. No final de toda essa história, qual é o estado da tua alma? Como você se sente? Quantas pessoas chegam hoje, talvez nessa fase da vida, um pouco entristecidos, justamente pelos acontecimentos que fizeram com que você perdesse coisas. Qual é o teu sentimento? Frustrado, talvez frustração. Quem sabe o sentimento de desânimo, de vergonha, de desilusão. E Jesus, o solucionador de tudo, está lá, mas ele não abre a boca. Talvez você já tenha pensado assim: puxa vida, para Deus resolver essa minha questão era só um escralar de dedos, ou um abrir e fechar de olhos, estava tudo pronto. Mas parece que Ele está tão presente e ao mesmo tempo está tão distante. Porque enquanto Ele parece estar distante, Ele quer que você fale e que você descreva. E que você abra o seu coração, porque nesse processo todo, Ele está curando a sua vida, Ele está curando a sua alma, em nome de Jesus. Tão presente, mas respeitosamente Ele te ouve. Ele não interfere com a sua deidade. Não permita que Deus interfira na sua vida só porque Ele é Deus. Justamente porque Ele é Deus, Ele te trata com respeito, de tal maneira que Ele te dá a oportunidade de você descrever o seu histórico de vida, e mais do que isso, Ele te dá a oportunidade de você descrever as tuas emoções, os teus sentimentos, porque
em algum momento você mesmo vai começar a descobrir. Você vai encontrar saídas. E quando você, nesse compartilhar com Deus, vai fazendo as suas descobertas, Ele vai de longe aplaudindo e dizendo: muito bem, meu filho. Seria fácil eu, como Deus, abrir o leque ou abrir a porta para você fazer as descobertas, mas eu não fiz. Eu deixei que você mesmo começasse a fazer as descobertas. Eu permiti que você mesmo passasse por um processo para que você mesmo, filho maduro, ruios, palavra grega, ruios, filho não é um filho termo, não é um filho que amamenta ainda, ou que está sendo amamentado, mas é um filho maduro, que vai abrindo o coração, vai abrindo a sua alma e também vai fazendo as suas descobertas, porque enquanto você fala, enquanto você ministra acerca da sua própria vida, uma luzinha no fim do túnel vai aparecer. E eles também chegaram a essa luzinha no fim do túnel. Lá no versículo 22, a Bíblia diz: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Não é Jesus quem está falando. Eles estão admitindo que nem tudo está perdido. Mesmo no caso mais trágico que alguém possa descrever, com detalhes. E mesmo com toda a exposição da alma, nos mínimos detalhes. No fundo, sempre vai ter uma luz no fim do túnel. E sempre vai ter alguma coisa em que você possa dizer: nem tudo se perdeu. Tem alguma esperança. Tem alguma coisa boa que eu posso tirar dessa experiência. Mas essas descobertas, quem faz é você. O que Deus te ensina com as tuas perdas, o que Deus te ensina com as tuas derrotas, o que Deus te ensina, qual é a luz no fim do túnel, qual é o fiozinho de esperança, que mesmo que você não saiba definir muito bem, mas está lá, está embutida naquela situação, mesmo que ainda esteja de uma forma configurada, de uma forma tanto quanto deformada, não completamente clara, mas o que você pode extrair dessa experiência? Os discípulos estavam no escuro. Amém? Até porque, mesmo na situação mais trágica, o simples fato da pessoa estar viva para compartilhar, isso por si só já é uma luz no fim do túnel. Assisti um filme há muito tempo atrás em que um advogado tomou uma causa justa e ele foi com aquela causa até o final. Mas por conta daquela causa, ele perdeu tudo que ele tinha. Mas ele cria naquela causa. E ele sabia que aquela causa era verdadeira e honrosa. Quando chega no finalzinho do filme, não lembro muito bem, faz muito tempo, mas alguém, ele está dentro de uma pessoa, e essa pessoa pergunta: escuta, o que sobrou? Quais são os seus bens? E ele fala: como assim meus bens? Sim, os bens que você adquiriu no decorrer da vida. Sua casa, seu carro, seus bens. E o filme termina ele simplesmente olhando para aquela mulher e dando um sorriso, e o filme acaba. Porque ele estava querendo dizer o seguinte, que a vida de um homem não se consiste nos bens que ele possui. Que o fato de ele estar vivo e tendo preservado a sua dignidade e de ter lutado pela sua causa, mesmo que isso tenha levado à perda de tudo, mas não perdeu a dignidade, mas não perdeu a sua índole, não perdeu o seu caráter. Olhava ao redor e já não tinha nem mais esposa, porque a esposa já o havia abandonado por conta de tudo aquilo. E ele estava sozinho,
diante daquela mulher, sendo inquirido acerca dos seus bens e acerca dos valores que para aquela mulher eram valores, mas para ele os seus valores eram outros. Tinha perdido mulher, filhos, casa, carros, tudo. Mas havia uma luz no fim do túnel. Não perdi a minha dignidade. Não perdi a minha integridade. Mas essas descobertas, quem faz é você. Jesus está do lado, mas Ele não abre a boca. Ele deixa que você detalhe tudo. Ele deixa que você abra a sua alma para dizer o que você está sentindo. Mas Ele também te ajuda a perceber a luz no fim do túnel. Amém? Depois de tudo isso, então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Parece que Jesus interrompe esse processo tão calmo e tão tranquilo e os chama de nécios e duros de coração. Não seria bom se a gente ficasse delongando nos nossos detalhamentos e na exposição da nossa alma e nas nossas descobertas? Não seria bom para a gente se a gente continuasse nesse caminho? Mas eis que de repente Jesus interrompe abruptamente esse processo e o chama de nécios. E o que quer dizer um nécio? O nécio quer dizer sem instrução, sem discernimento, sem sentido, sem coerência, sem competência, ignorante, estúpido, incapaz, inepto, bronco, lerdo. E olha que Jesus era bonzinho, hein? E olha que Jesus era manso. Mas Ele interrompe as lamúrias e nos sacode e diz: até quando? Pode falar à vontade, pode expor a sua alma também à vontade, pode fazer as suas descobertas também à vontade, mas tem uma hora que você tem que parar com isso. Vai ter uma hora que você tem que parar de ficar olhando para as suas perdas do passado e se rever hoje. Tem uma hora que você tem que parar de ficar se lamentando e dizer: eu perdi isso, ou isso me aconteceu, e eu me sinto assim. Mas é bem verdade que eu acabei ganhando alguma coisa com tudo isso. Mas tem um momento, queridos, em que o Senhor nos sacode e diz: escuta, ó homem, ó mulher, eu quero chamar a tua atenção para a possibilidade de você ter começado a trilhar o caminho dos nécios e o caminho dos tardos de coração. E nécio é tudo isso que nós falamos, mas eu queria apenas pegar uma palavra: sem discernimento. Porque nós entramos muitas vezes no caminho da desilusão, porque não discernimos a maneira de Deus falar com a gente, a maneira de Deus conduzir a nossa vida. Ouvimos tanta pregação, estudamos tanto a Bíblia, ouvimos tantas mensagens de poder, ouvimos e estudamos e fazemos cursos, e não era diferente desses homens. Por 3 anos e meio Jesus caminhou com eles, e Jesus falou dessas coisas, e Jesus anunciou que importava acontecer tudo isso, e mesmo assim eles caminhavam sem discernimento. A gente fica meio ofendido quando é atribuído a nós palavras que talvez sejam atribuídas a outros. Por exemplo, o ímpio é o outro, eu sou o justo, né? O sem discernimento é o que está do lado de fora. Eu não, eu tenho a luz de Cristo. Mas de repente eu me enveredo pelo caminho de Emaús, o caminho do pôr do sol, e quando Jesus chega e me chama, a mim, ó nécio,
Eu estranho. E eu acho que Jesus nessa hora foi grosso comigo. Como talvez Pedro, logo depois de ter sido elogiado por Jesus, Jesus olhou para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia, glória a Deus. Não és mais Simão, tu és Pedro. Oh Senhor, eu sou crente mesmo, eu sou Pedro, eu sou filho de Deus. E vai caminhando em menos de um minuto. Esse Pedro celestial já era filho do diabo, porque Jesus chega para ele e fala: arreda o pé de mim, Satanás, porque não cuida das coisas de Deus, mas cuida das coisas dos homens. Nécio, sem discernimento. Você ouve, mas não escuta, ou escuta, mas não ouve. E amados, nós precisamos deixar o caminho dos nécios. Nós precisamos deixar o caminho dos nécios. Em nome de Jesus. Varões valorosos, mulheres valorosas, jovens, adolescentes, crianças, todos nós, abandonar o caminho dos nécios, sem discernimento. Às vezes nós estragamos a nossa vinha com grosseria. Nós bebemos da vinha e nós mesmos estragamos a nossa vinha com a falta de trato, com a falta de bondade, com a falta de carinho, com a falta de discernimento. Às vezes nós desperdiçamos as oportunidades porque somos nécios, sem discernimento, sem entendimento, sem razão, sem coerência naquilo que nós fazemos. Não somos coerentes naquilo que falamos, não somos coerentes nas nossas decisões. E ser nécio é ser tudo isso que Jesus disse. Ser nécio é amar o caminho da desilusão, e é viver com base nas derrotas do passado. Isso é ser nécio. É se apartar do lugar onde Jesus ressuscitou para ir na direção do pôr do sol. Isso é ser nécio, sem discernimento. Volta para o lugar da oração, volta para o lugar da revelação, volta para o lugar da fé, volta para o lugar da coerência, volta para o lugar da sabedoria, volta para o lugar do amor, do respeito, volta para o lugar do entendimento, volta para o lugar do diálogo, volta para o lugar da comunicação, volta para o lugar da pureza. Você já se apartou do caminho da pureza e está caminhando para o pôr do sol da impureza, da imundícia. Volta para Jerusalém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tardos de coração, tardio em perceber as coisas do coração. Sabe quando Deus fala no nosso coração e a gente insiste em não ouvir o que Deus está falando no nosso coração? Tardos de coração, tardos de perceber o que Deus está falando ao coração. E depois de chamar a atenção da maneira como Ele chamou, Ele os mergulhou na palavra. Porque, amados, empreende o caminho de Emaús aquele que precisa voltar ao mergulho da palavra. No versículo 26, versículo 25: então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aleluia! Diga para o seu vizinho: volte à palavra. Diga para outra pessoa, diga para quem está na frente, diga para quem está atrás de você: volta à palavra. Volta para a palavra, porque o que está faltando para vocês dois no caminho de Emaús é uma conversão à palavra.
porque vocês estão abandonando o caminho da ressurreição e não estão percebendo que desde Moisés até os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, Moisés e os profetas, Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, todos eles falam de Jesus e todos eles falam da ressurreição. E os profetas, tudo que se encontra na Bíblia fala de Jesus, fala de vida, fala de ressurreição, fala de vitória, fala de cura, fala de esperança. Em nome de Jesus, empreende o caminho de Emaús quem precisa ser novamente batizado e mergulhado, não batismo nas águas, mergulho na palavra, nas águas que lavam, que limpam e que trazem convicção. Se eu fosse você, não passaria mais um dia a partir de hoje sem ler as Escrituras. Se eu fosse você, em nome de Jesus, especialmente você que achou, que já identificou, que entrou por esse caminho terrível de Emaús, o caminho do pôr do sol, eu te aconselho a não passar mais um dia sem ler as Escrituras, porque cuidais ter nelas palavras de vida eterna. E tenho plena convicção de que quem se alimenta desta palavra, mesmo no caos que possa se configurar ao seu redor, mas você vai ter uma palavra de esperança para você mesmo e para outros. E mesmo que as coisas que você espera acontecer não aconteçam do jeito que você espera, você vai encontrar respostas em Deus, vai encontrar respostas na palavra e vai ser fortalecido na fé. Amados, a gente vive um tempo difícil. Posso dizer com toda a segurança do meu coração que a gente vive momentos difíceis. E há dias que de verdade a gente vai chegando no final do dia meio como que esmorecendo. Mas no dia seguinte, quando você se levanta e você volta para Deus, você volta-se para a palavra, queridos, é um ânimo, é uma força e é um poder gigantesco que opera-se dentro de nós. É o poder da ressurreição, é o poder da esperança. Mergulho na palavra. Moisés, profetas. E agora temos mais do que Moisés e profetas. Nós temos o Novo Testamento também. Mergulho na palavra. Amém? Mas por último, versículo 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já reclina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Será que você consegue resumir todo o processo? Primeiro Jesus deixa que eles falem a história. Depois Jesus permite que eles exponham a alma. E depois Jesus permite que eles mesmos façam as suas descobertas. Depois, Jesus lhes concede um gentil tapa na orelha, chamando-os de nécios. Acorda! Até quando você vai ficar nas suas lamúrias? Ele sacode, ele põe o dedo na ferida e mostra a razão daquele caminho de desilusão, tarde de coração. Mas depois Jesus os convida a um mergulho na palavra e eles ficam maravilhados, arde o coração deles. Mas falta uma coisa: eles ainda não conseguem perceber que Jesus está lá. Querido, você pode ter tremendas revelações da palavra, mas se essa palavra não se torna uma pessoa na tua vida, talvez você tenha recebido uma boa pregação, ou tenha tido um bom momento de revelação espiritual com este livro sagrado, mas ainda assim seus olhos ainda estão fechados.
Quando você não consegue ver Jesus sentado com você na mesa da tua casa. Quando você não consegue ver Jesus no teu quarto de oração. E quando você não consegue ver Jesus nas coisas simples do dia a dia. Talvez no leito da enfermidade no hospital. Quando você não consegue ainda ver Jesus ali. Seus olhos ainda estão fechados. Quando os olhos deles foram abertos, quando Jesus sentou com eles para comer, como fazia muitas e muitas vezes, aquele jeito de partir o pão, só ele que partiu o pão daquele jeito. Quando a gente come o churrasco que o Orlando faz, que o Rogério, só eles cortam a carne daquele jeitinho. Mas eu só sei disso quando eu sento com ele para comer com ele. Aquele tempero, o jeito de fazer as coisas, aquele cheirinho que sobe, é próprio daquela pessoa com quem eu como e com quem eu amo. Só Jesus parte o pão desse jeito. Só Jesus me chama pelo nome desse jeito. Só sabe quem ama, quem caminha. Eu creio que a palavra-chave aqui é relacionamento. Interessante que por mais que ele falasse das Escrituras, eles não entendiam, mesmo ele falando, embora o coração ardia. Mas quando ele sentou para comer, e não era um formalismo de ceia do Senhor, ou algo ritualístico, ou algo religioso, não. Jesus sentou para comer, como um amigo come com outro amigo. Foi isso. Comunhão, comer juntos, relacionamento, como eu como com a minha esposa e com meus filhos. Relacionamento. Quando Jesus sentou para comer e partiu o pão, então os olhos se abriram. Porque eles viram ali mais do que uma letra, mais do que o Cristo da Bíblia. Eles conseguiram ver o Cristo que senta comigo, o Cristo que falou comigo quando eu atropelei aquele homem, e ele falou para mim: fica calmo, porque eu estou com você. Esse Cristo que fala comigo, esse Cristo que senta comigo, que ouve a minha oração, que ouve o meu clamor, não é o Cristo meramente da letra, mas é o Cristo de convivência, de andar comigo. Será que você tem andado com Cristo dessa forma? Será que os teus olhos estão se abrindo para perceber o Senhor Jesus presente no seu namoro, presente na sua casa, presente nas suas crises, presente nos seus desafios? Desejo do mais profundo do meu coração que seus olhos possam se abrir hoje. Eu queria que, para que seus olhos possam se abrir, que você feche os seus olhos físicos agora, mas no seu coração, enquanto eu chamo os auxiliares da ceia para virem na frente, podem chegar aqui, podem lavar as mãos e se preparar para a ministração da ceia. Porque enquanto nós partimos o pão e bebemos do cálice, os nossos olhos vão se abrir para perceber Jesus em cada momento da nossa vida. Feche os olhos nessa hora. Comece a ver Jesus. Veja Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, nesse momento nós te pedimos perdão
por todo o caminho dos nécios, caminho sem discernimento, por todo o atraso do nosso coração em perceber a Tua bondade, em perceber o Teu carinho, em perceber a Tua presença. Nesta manhã, Senhor, com os corações agradecidos, porque primeiro o Senhor nos deixa falar, expor a nossa alma, e o Senhor também nos ajuda a fazer as descobertas. Mas obrigado, Senhor, porque hoje também somos sacudidos. Nossa atenção tem sido chamada pelo Senhor para que possamos por fim a um período de lamúrias, para entrarmos agora num período de fé, de concretização da nossa fé. Ó Jesus, leva-nos de volta às Escrituras Sagradas, mergulha-nos, batiza-nos de novo a porção da Tua palavra bendita. Possamos Te ver, Senhor, nas Escrituras. Mas para além disso, Deus, ó Jesus, meu Senhor, meu amado Senhor, Jesus, para além da letra das Escrituras, que eu possa Te ver assentado à mesa da minha casa, comendo comigo, com minha esposa, com meus filhos. Que eu possa Te ver nos desdobramentos da minha vida, em cada esquina. Que eu possa Te contemplar no hospital, com o filho doente. Que eu possa Te contemplar na perda. Que eu possa Te contemplar no ganho, no lucro. Que eu possa Te contemplar, Senhor, em cada novo momento. Abre os nossos olhos hoje, como aqueles dois tiveram seus olhos abertos e perceberam que era Ele, mas justo naquela hora Jesus desapareceu. Por quê? Porque eles não precisavam mais do Jesus carne e osso, porque senão eles teriam algum privilégio sobre nós do século 21. Não precisamos Te ver, Jesus, de carne e osso, mas precisamos saber que Tu estás comigo, que Tu estás conosco. Isso importa. Mesmo que não tenhamos nenhuma imagem de Cristo, mas que tenhamos a convicção de que Tu és real, que Tu és real. Jesus, eu rendo a minha vida a Ti mais uma vez. Ó igreja, renda-se a Jesus. Chore diante de Jesus. Peça perdão ao Senhor por todas as vezes em que você foi nécio, sem discernimento, sem razão. Sem sentido, sem instrução. Todas as vezes em que você foi sem coerência. Peça perdão ao Senhor por todas as vezes em que você gastou um longo período da sua vida apenas para se queixar. Hoje, Senhor. Hoje, Senhor, querido, nós nos voltamos para a Tua palavra. Mostra-nos, Senhor. Mostra-nos, Senhor, o caminho. Tu és o caminho. Mostra-nos a verdade, Senhor. Tu és a verdade, Senhor. Mostra-nos vida. Tu és a vida. Jesus, Tu és a porta das ovelhas. Jesus, Tu és o bom pastor. Jesus, Tu és o meu tudo, minha razão de vida.
minha esperança, minha alegria, meu socorro bem presente na angústia. Jesus, Tu és a minha religião, Tu és a minha igreja, Tu és o meu pastor. Jesus, Tu és a minha possessão, Tu és o meu quinhão, Tu és o meu tudo, Jesus. Oh, Jesus, eu hoje quero comer deste pão de uma forma especial, Senhor, alimentando-me de Ti mesmo, Senhor. Que Tu sejas o meu alimento, que Tu sejas a minha esperança, que Tu sejas a minha alegria, que Tu sejas a minha luz. Oh, Jesus, oh, Jesus, recebe da Tua igreja, do Teu povo hoje nossa rendição, o nosso coração, Senhor. Maravilhoso és Tu, Senhor. Maravilhoso és Tu, Senhor. Aleluia, Jesus. Graças, Jesus, pelo pão, porque ele representa a Tua pessoa partida por nós, corpo partido por nós. Tu és o maná que desce dos céus, Tu és o pão vivo que desce dos céus. Senhor, não dá para ler a Bíblia sem ver Jesus. Tu és a arca da aliança, Tu és o maná que desce do céu, Tu és a água que se abre. Oh, Jesus, Tu és a luz de Gênesis 1:3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Tu és essa luz em meu caos. Jesus, como nos permitimos tantas vezes entrar por esse caminho sombrio de Emaús, se Tu estás tão vivo, se Tu estás tão presente, como não conseguimos Te ver, Senhor? Como não conseguimos Te apalpar, Senhor? Oh, Senhor, como não conseguimos crer? Oh, Jesus, vivo, ressurreto e real. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Nós Te abraçamos hoje, Jesus. Oh, Jesus. Perdoa a nossa dureza de coração, Senhor. Perdoa a nossa incredulidade. Perdoa, Senhor. Senhor, ao comermos deste pão e ao bebermos deste cálice, reaviva a Tua presença dentro de nós. Reaviva a Tua presença dentro de nós. Cálice da nova aliança, do sangue de Jesus. Obrigado porque deste a Tua vida por mim, sem que eu merecesse coisa alguma. Deste a Tua vida por mim, Senhor. E ao beber deste cálice, eu posso mergulhar no Teu amor de novo hoje. O Senhor me amou, sendo eu um pecador perdido. Obrigado, Senhor. Para aquele que não nos poupou Seu único Filho, como não nos dará com Ele todas
convidar a igreja a vir à frente para receber o pão e o cálice. Você que é crente em Jesus, batizado nas águas, está em comunhão com Deus, com seus irmãos, para receber o pão e do cálice. Depois volte para o seu lugar, porque juntos vamos comer e beber na presença do Senhor.
diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para sua própria condenação. Somos chamados a ter comunhão com Jesus. E se a minha comunhão é com Ele, não é mais com o pecado. O pecado ficou para trás, ficou lá no Egito. Mas eu já atravessei o Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriu e eu passei, e as águas se fecharam, dizendo que a vida velha já ficou para trás. Agora temos uma nova vida em Cristo Jesus. Se você hoje ainda não participa da ceia, por falta de batismo nas águas, quer dizer que o nosso batismo será no 3º domingo de setembro. Daqui a mais 2 semanas nós teremos o nosso batismo nas águas. Quem ainda não se inscreveu pode ligar na secretaria, procurar o líder de célula para se encaminhar para o batismo. Mas examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Hoje eu gostaria que você tivesse a oportunidade de fazer pequenos grupos para participar da ceia do Senhor. Que assim como Jesus estava ao redor de uma mesa, em comunhão, no partir do pão, no relacionamento entre irmãos, os olhos foram abertos. Pequenos grupos. E veja Cristo nesse pequeno grupo. Veja Cristo nesse relacionamento familiar. Veja Jesus. Onde houver 2 ou 3